com Jesus. Glória a Jesus. É verdade. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2 e 5. Arrebatamento da igreja não é lenda. Arrebatamento da igreja está perto de acontecer. Glória a Jesus. É a nossa esperança encontrar Jesus. Tá? Hoje nós não temos nenhum visitante. Boa parte da igreja veio de manhã. Alguns que vieram de manhã retornaram agora à noite. Nós tivemos uma manhã tão abençoada de clamor, de jejum, de santa ceia, de comida, de comunhão e agora esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Seguimos em oração, fizemos a nossa parte, clamamos a Deus e Ele dará crescimento a essa igreja, dará aos visitantes, né? Essa igreja está nas mãos do Senhor. Outra coisa antes de ler o texto é que uma das boas características dessa igreja é que os irmãos são fiéis nos dízimos e ofertas, né? A grande maioria é fiel nos dízimos e ofertas. E por isso tem muito testemunho de bênção, tem um bocado de testemunho de prosperidade, né? Como o evangelista Gerson falou, morar no alçapão, não sei nem o que é isso, depois vai me contar o que é morar no alçapão. Mas muitos irmãos que aqui passaram a ter muito grande, hoje estão vivendo uma vida boa, por causa dos dízimos e ofertas, pode ter certeza disso. Deus honra quem o honrar. Filipenses 2, a partir do versículo 5, irmãos, é uma revelação muito profunda do ministério de Jesus, do trabalho de Jesus, do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus, da paixão de Jesus, de como o Senhor Jesus se esforçou para poder salvar a sua vida, mudar a sua história, apagar o seu passado, te dar um novo rumo na vida. E o texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Que atitude é essa que o texto está apelando? Que sendo em forma de Deus, ou seja, nós acreditamos que o nosso Deus, Ele é um só, porém Ele se manifesta através de três pessoas. Quais são? Pai. Então Deus é um corpo com três cabeças, não é isso? É um corpo com três cabeças. Você vê aquele monstro, a Deus é assim, um corpo com três cabeças. Não. A nossa mente humana finita não consegue entender direito o que é a Trindade. Mas a gente vê a Trindade na Bíblia, mesmo a palavra Trindade não aparecendo. Jesus estava sendo batizado nas águas do Jordão por João Batista. Deus do céu brada com a sua voz. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, aparece na forma de uma pomba e pousa sobre o homem Jesus. Então a gente vê no batismo de Jesus claramente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa mente finita humana não consegue entender que três pessoas diferentes podem trabalhar, interagir, tomar decisões como se fosse uma pessoa só. E é isso que é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem em uma comunhão tão perfeita, tão absoluta, tão completa, que os três são um. Jamais haverá discórdia, divergência, pensamento contrário entre o Pai e o Filho, ou entre o Pai e o Espírito, entre o Espírito e o Filho. Isso não existe na perfeição divina. Os três se amam e agem como se fosse um. Três pessoas, um só Deus. Diz o texto que Jesus estava nessa condição divina, completamente divino. Aliás, a gente entende pela palavra também que Deus Pai idealizou, projetou toda a criação, mas quem executou foi Jesus. A Bíblia diz em Provérbios que por Ele, pela sabedoria, quando a Bíblia fala da sabedoria, criou todas as coisas, e ali está falando de Jesus, o Criador. Jesus foi quem executou, inclusive também foi quem executou a salvação. O qual, existindo ou em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, assim como o Pai é Espírito e o Espírito é Espírito, Jesus também era Espírito. Só que também, lá em Isaías capítulo 6, quando tem uma reunião nos céus, aquele texto, lógico, está falando de uma situação de Israel, mas ele serve de inferência para quando a Trindade se reúne para decidir quem viria para salvar a humanidade. A quem enviarei
e quem há de ir por nós? E Jesus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Repito, claro que foi Isaías quem falou aquilo se apresentando, mas muitos teólogos concordam que houve uma reunião parecida com essa nos céus. Jesus se propôs a vir à terra para ser o Salvador. E é sobre isso que eu quero lembrar você essa noite. Essa história de Jesus descer do céu para vir à terra é o maior sacrifício que Deus fez por nós. Jesus sangrou até a última gota, sangrou. Deram um murro na cara dele, deram. Arrancaram o sangue da boca dele, sim. Ele foi pendurado nu numa cruz também. O sofrimento foi extremo, a gente não consegue nem imaginar o tanto que ele sofreu, do momento em que ele está suando sangue até o momento que ele morre, e depois de morto ele enfia lá uma lança para arrancar até a última gota de sangue dele. Mas o maior sofrimento começa quando Deus decide se tornar homem. Quando Deus decide se tornar carne e sangue como eu e você. Sendo em forma de Deus, ele decidiu, ele não teve preocupação se igual a Deus, ou ele decidiu assimilar a natureza humana. Jesus não deixa de ser Deus para ser homem. Ele continua sendo Deus, mas ele traz a natureza humana para ele. É o que a teologia, a gente vai ver isso na EPOL, no próximo capítulo da EPOL, ou janeiro, ou fevereiro, a tal da união hipostática. Como é que Deus, sendo Espírito, se transformou em carne? Como é que Jesus, sendo o Criador, ele mesmo se transformou agora em um Deus encarnado, à imagem e semelhança da criatura? Interessante, né? Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. Depois Jesus vem e se transforma no segundo Adão. É o grande mistério da nossa salvação. Deus se transformar em um ser humano. E não é que ele apareceu de repente, já com 33 anos de idade, como se viesse do céu voando, pousasse na terra, não. Ele foi colocado no útero da menina, da adolescente Maria. Ele nasceu, ele teve que amamentar. Rapaz, a humanidade completa. Jesus não veio se materializar, ele veio ser homem de verdade. Esse mistério da encarnação de Cristo é o maior mistério da eternidade. A Bíblia diz, e o Gabriel disse para Maria, o Senhor vai te cobrir com a sua sombra. Então é mistério puro. Toda a grande maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia concordam com o mistério da humanidade, é como é que isso aconteceu. Como é que Jesus, sendo divino, se transformou em um ser humano, lá dentro da barriga, cresceu como um homem normal, nasceu como um menino, foi criança, foi adolescente, chegou à juventude, sofrendo, tendo que dormir, tendo que se alimentar, todas as necessidades e todas as dificuldades da humanidade. Jesus passou igualzinho. Então Jesus não era parecido com o ser humano, Jesus era 100% humano, 100% humano. Versículo 7 diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele aniquilou-se, na corrigida diz aniquilar, é acabar, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo ou de servo, fazendo semelhante aos homens. Isso aí é o que há de mais forte, me faltam palavras para dizer isso aí, porque Jesus se transforma na forma humana, e com toda a necessidade, com todo o sofrimento de seu filho mais velho, possivelmente José morreu lá no meio da adolescência dele, ele teve que ser arrimo de família, ele teve que cuidar da mãe e dos irmãos, e aí cumpriu a profecia do profeta Isaías, que diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Jesus ralou muito ali naquela carpintaria para dar conta de manter a mãe e os irmãos. Ele teve uma vida fácil, né? Ele não nasceu no palácio, ele nasceu no berço de ouro. Ele foi criado no lugar mais pobre de Israel, que era Nazaré. O lugar mais pobre, mais difícil de se viver foi onde Jesus foi criado. E ali, como o mais velho, cuidou da sua mãe, cuidou dos seus irmãos, até que ele sai aos 30 anos para começar o seu ministério e pregar o Evangelho para nos salvar. Agora, o que a gente precisa entender da grandeza desse sacrifício de Jesus é que quando ele assume a forma humana, ele está tomando uma decisão eterna. Diga, Jesus tomou uma decisão eterna e sem volta. O que isso significa? Quando ele decide, eu irei lá me tornar humano para sangrar e com meu sangue apagar os pecados daqueles que acreditaram em mim, ele tomou uma decisão sem volta. Porque Jesus passa 3 anos e meio pregando,
anuncia que vai morrer, tem aquela morte desgracenta, terrível, terrível e terrível. Ao terceiro dia ele ressuscita e ele aparece aos discípulos. E ele não aparece como um fantasminha, ele não aparece glorioso, ele aparece do mesmo jeito, o mesmo Jesus. Por isso a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus aparece e os discípulos olham para ele e dizem, sou eu mesmo, me dá aí um peixinho, vamos comer junto. E aí a turma fica alegre, porque ele está ali interagindo normalmente, comendo um peixinho. Não é um ser extragaláctico, brilhoso, não. João viu Jesus brilhoso e glorioso lá no Palácio Celestial, numa visão. Mas Jesus na terra, ele apareceu o mesmo Jesus. E quando os discípulos tinham alguma dúvida, e o pior deles foi Tomé, Jesus falou, vem cá, chega aqui, bota a mão, está vendo um buraco aqui na mão? Está vendo um buraco aqui na mão? Sou eu mesmo, aí o buraco está aqui, as cicatrizes ficaram. E aí eles puderam ver, contemplar e ver que era o mesmo Jesus. Durante 40 dias ele se apresentou como o mesmo Jesus, o mesmo cabelo, o mesmo rosto, o mesmo tipo de roupa que todo mundo usava, normal. Mesmo tendo ressuscitado ao terceiro dia, ele se despede da igreja, sobe voando para o céu, todo mundo vê ele voando para o céu, e ali sim, agora ele vai para o céu, eu vou falar isso daqui a pouco. Então Jesus assumiu a forma humana. Quando Jesus ressuscita, ele se apresenta na forma humana. E quando ele entra nos céus, como é que ele entra nos céus? Qual é a forma que ele entra nos céus? Qual é a forma? A forma de um querubim? A forma de um serafim? Ele chega como era antes de encarnar, como Espírito puro, como o Pai e o Espírito Santo? Não. Jesus chega no céu com a mesma forma humana. Sabe o que dá mais nó na cabeça de um anjo e do próprio Lucifer e dos demônios? É ver um homem, a forma humana, assentado no trono à direita de Deus Pai. Isso é o que dá mais nó na cabeça de um demônio. Não é mais a segunda pessoa da Trindade, não é mais o Espírito puro. Ele assumiu a forma humana para sempre. Cumprindo o texto de aos Hebreus que diz, feito um pouco menor do que os anjos. Então, visivelmente, quem chega agora no Palácio Celestial vê Jesus, ele parece menor do que o serafim, ele parece menor do que o querubim, ele parece bem menor que o arcanjo Miguel, seres espirituais gloriosos, só que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus bendito eternamente. Mas para todo sempre, e esse é o sacrifício, Jesus está na forma humana. Não é que ele ressuscita e abandona a forma humana, agora eu volto a ser espírito puro no céu, não. Para todo sempre, Jesus está naquela forma de quando ele se apresentou aos discípulos após a ressurreição. Isso é muito forte, isso é muito violento. Eu não vou lá na terra fazer um sacrifício, sangrar, depois eu volto ao estado inicial. Não, eu irei sangrar por eles, morrer por eles, e para sempre eu vou ficar na forma deles, para que eles entendam o quanto eu os amo, o quanto eu sou apaixonado por eles, o quanto eu me sacrifiquei para salvar a vida deles. Eu me tornei um como eles, para que eles para sempre possam estar comigo. Jesus é maravilhoso. Por isso Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Porque quem está agora no trono à direita de Deus Pai é Jesus Cristo, homem. Por isso os anjos dizem, quando Jesus está voando para os céus, 2 anjos aparecem dizendo, olha, por que vocês estão olhando para cima? Assim como vocês estão vendo ele ir, vocês também verão ele voltar. O mesmo Jesus, a mesma forma, a mesma pessoa, aquele rapaz de 33 anos de idade que mudou a história da humanidade, mudou a sua vida, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo Jesus, ele é o mesmo Senhor. Esvaziou-se de si mesmo, ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que foi o terrível sacrifício de Jesus na cruz, sangrando, morrendo, humilhação, tudo aquilo.
E aí, versículo 9, vem a recompensa desse sacrifício. Jesus ser humano para sempre, ele nunca mais vai deixar de ser humano. Que coisa tremenda, né? Jesus se rebaixou à forma humana para sempre. Esse é o maior sacrifício de Jesus. Ele se rebaixou à forma humana para sempre. A forma humana. Ele é limitado como eu e você hoje? Não, ele é Deus. Ele assumiu de volta os atributos divinos. A onipotência, a onipresença, a onisciência, a imensidade. Os atributos divinos, quando ele se assenta no trono, ele assumiu de novo. Mas quando você vê Jesus hoje, você vê aquele rapaz de 33 anos de idade, do jeitinho que ele apareceu aos discípulos. Que coisa tremenda, né? Dá para entender o arcanjo Miguel, tão poderoso e glorioso, chegando para falar com Jesus? E os serafins, aqueles seres espirituais terríveis, voando com as asas, dizendo santo, 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 e dizendo para Jesus na forma de um homem. Na forma de um homem. Eu acredito que os anjos passaram a gostar mais da humanidade depois de Jesus chega nos céus. Só pode ser, porque é o momento da exaltação. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quer dizer, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, Atos 1, ele sobe para o céu. Quando Jesus sobe, passa pelas nuvens, agora ele vai voltar ao trono que está vazio. O trono dele está vazio no céu. Então Jesus agora vai ter que reocupar o seu trono. E quando ele entra no palácio celestial, todos os seres celestiais estão aguardando esse momento. E aí Jesus cumpre a profecia do Salmo 24. Levantai, ó portas, essas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei, o Rei, o Rei. Homem Deus, Deus homem. Aí imagine Jesus entrando, pisando no palácio celestial, e todos os seres espirituais veem a forma humana. É um homem, é um Deus homem que está entrando, é a forma humana. É um menino de 33 anos e ele está entrando no palácio. E todos os seres celestiais se prostram naquele momento. Miguel, com a sua espada de fogo, se prostra. Os serafins se prostram. Os anciãos se prostram. Os querubins, todos os seres se prostram. E Jesus vai caminhando gloriosamente no meio deles. E vai caminhando, caminhando, caminhando. Eu viajo nisso, eu imagino o pai se levantando. Se assente no seu lugar, meu filho. E Jesus vem e se assenta no seu trono glorioso. Quando ele se assenta no seu trono glorioso, eu acredito, ele olha para o Espírito Santo e diz: Espírito, agora é contigo. Porque isso levou 10 dias, no momento em que ele passa nas nuvens, o Espírito chega mais ou menos 10 dias, só de festejo nos céus. 10 dias para nós, lá a gente não sabe o tempo que levou, mas Jesus senta no trono e aquela festança, o rei voltou. Alguém, um anjo, dizia: rapaz, mas ele voltou menorzinho, ele está pequenininho. Rapaz, não se ilude não, ele é o Filho de Deus, ele é o mesmo Deus, ele só está nesse formato novo aí, que ele sacrificou nesse formato, mas ele é o mesmo que foi, é o mesmo que voltou e será o mesmo eternamente. E ele se assenta no trono glorioso e todos os seres celestiais o adoram, e ele assume a posição de advogado, de sacerdote à direita de Deus Pai. E aí o Espírito Santo é enviado para a terra, vem no dia de Pentecostes, inaugura a igreja e está aqui conosco, dentro de nós, trabalhando para um dia. Esse Jesus que está no trono há mais de 12 anos, um dia ele vai levantar. E quando ele levantar, ele vai dar um voozinho rápido para as nuvens do céu. E quando ele chegar nas nuvens, o Espírito vai levar a noiva. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e a noiva reunida será entregue naquele dia ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus homem, Jesus de Nazaré, Jesus o Senhor, Jesus glorioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da vida, príncipe da justiça, resplandecente estrela da manhã, sol da justiça, luz do mundo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, aquele que era, que é e que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o profeta, sacerdote, rei e juiz, o Cristo de Deus, o Machia de Deus, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Oh Jesus bendito e eterno, glorioso
mesmo para todo sempre, Filho de Deus. Ah, Jesus, 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 seja glorificado o teu nome para sempre, Senhor, pelo teu sacrifício, pelas nossas vidas. O Deus encarnado, o Deus homem, aos olhos, uma figura pequena, humana, o mesmo Jesus. Para quem disse para Tomé, toca aqui. E todas as vezes Satanás pensa em destruir a minha vida e a sua vida, ou nos acusar de alguma coisa. Eu acredito que Jesus só deve olhar para o Pai e mostrar assim, as marcas. As marcas. Satanás não pode tocar no Damião, meu Pai, porque ele invocou o meu nome, e aqui está as marcas do meu sacrifício, para que o Damião, não porque Damião merece, mas porque eu dou merecimento a ele, meu Pai. Pela minha justiça, o Damião se torna justo. Pela minha santidade, Damião se torna santo. Pelo meu sacrifício, Damião merece ser chamado Filho de Deus. É esse o trabalho de Jesus há mais de 2000 anos, com as marcas dos cravos e da lança. E nesse momento de exaltação, o nome de Jesus passa a ser o nome mais respeitado nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de um homem, Jesus, Yeshua, Yehoshua, o nome que for, Jesus, Jesus, o nome que for, o diabo sabe que nome é esse, o inferno sabe que nome é esse, o céu inteiro sabe que nome é esse, independentemente da língua que for pronunciado, é o nome sobre todo o nome. E há mais de 2022 anos, Jesus está lá no trono, adorado, glorificado, sem parar por todos os seres celestiais, até que se cumpra o que está no versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo. Para que o nome de Jesus se dobre o quê? Todo. Para que o nome de Jesus se dobre o quê? Todo. Todo. Todo joelho se dobrará. Dos que estão aonde? Nos céus. Onde mais? Na terra. E onde mais? Debaixo da terra. Todo joelho se dobrará dos que estão nos céus. Quando Jesus cumpre o Salmo 24 e volta para se assentar no trono, no palácio celestial, todos os céus já se prostraram. Os céus de Deus, os seres espirituais de Deus. Mas Lúcifer e os seus demônios ainda não se prostraram. Ainda estão lutando, ainda estão pirraçando, ainda estão guerreando. Oh, raça ruim de anjos caídos, liderados pelo querubim que caiu. Essa raça ainda está. E todas as vezes que alguém fica endemoniado na igreja, e você quer saber se a pessoa ficou liberta, é só perguntar para a pessoa endemoniada: olha para mim, olha no meu olho. Aí você fala para a pessoa que está endemoniada: diga, Jesus Cristo é o Senhor. Se o demônio ainda estiver ali dentro, ela não consegue falar, diabo nenhum diz. Ele começa, Jesus, começa a ranger dente, começa a gritar, espernear e cai no chão. O diabo não consegue dizer Jesus é o Senhor. Essa raça de seres espirituais caídos ainda não consegue dizer que Jesus é o Senhor. Mas um dia eles vão dizer: eu chego lá. Porém aqui diz: todo joelho se dobrará na terra. Pergunto a vocês: todos os seres humanos do planeta Terra hoje se ajoelham e dizem Jesus é o Senhor, sim ou não? Não. Infelizmente, a cada dia que passa, o número de seres humanos que se ajoelham e dizem Jesus é o Senhor está cada vez menor. E muitos que antes falavam que Jesus era o Senhor estão mergulhados na apostasia, estão se desviando. Tem muita gente desviando da igreja, e essa gente já não diz mais que Jesus é o Senhor. O Senhor da vida deles é o sexo, o Senhor da vida deles é o dinheiro, o Senhor da vida deles é o engano, o Senhor da vida deles é o erro, o pecado, a cerveja, o botiquinho, o forró, o funk, o arrocha, a safadeza. Para eles, o Senhor da vida deles é o prazer, o hedonismo, né? Ou o dinheiro, ou conquistar. Mas poucas pessoas hoje dizem que Jesus é o Senhor. Porém, haverá um dia em que todo joelho vai ter que se prostrar e dizer que Jesus é o Senhor. E debaixo da terra, todos os mortos, todos os que morreram, também dirão que Jesus é o Senhor. Que dia é esse?
Qual será esse dia e qual o nome dele? Juízo final. Aí no juízo final, todo joelho se dobrará, versículo 11, e toda o quê? Língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então no juízo final, já falei isso aqui, vou repetir. Todos os mortos que não foram salvos, que vão continuar lá mortos, porque os salvos serão arrebatados, ressuscitados e transformados, junto com os vivos que serão arrebatados e transformados. Esses já estão no tribunal de Cristo e nas botas do Cordeiro. Mas os mortos em pecado continuam lá. Só depois de 1000 anos, Jesus reinar na terra, é que ele sai da terra, vai para algum lugar no espaço, e ali vem o seu trono branco, e todos os mortos serão ressuscitados. Essa segunda ressurreição não é para ter salvação. Quem ressuscitar no juízo final já está condenado. É só para Deus, como Deus é muito justo, muito correto, ele vai mostrar por que a pessoa mereceu passar tanto tempo no Hades e agora vai para o lago de fogo e de enxofre, para que ninguém diga, eu não sabia. E aí abrem-se os livros das obras, e as pessoas vão ser julgadas por aquilo que falaram e por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Eu disse aqui uma vez e repito, desde a adolescência eu imagino que isso vai ser um grande telão. Hoje a tecnologia está mais avançada, pode ser um holograma, mas seja como for, a vida das pessoas, a vida vai ser passada diante dos olhos da pessoa, e a pessoa não vai ter como dizer que não merecia, porque a vida dela vai passar ali. E como esse julgamento não será mais na terra, não haverá mais noção de tempo e espaço. Deixa eu lembrar isso para vocês. Eu vi alguns falando hoje na IBD sobre tempo cronos e tempo kairos. É muito simples. Tempo cronos é porque você está na terra. Quando você sai da terra e vai para o espaço, não tem mais cronologia, não tem mais tempo, não tem mais relógio. No espaço, fora do planeta Terra, não tem mais tempo, é um vácuo eterno, não tem mais noção de tempo. Porque como é que acontece o nosso tempo aqui? Por que o reloginho roda? Porque a Terra roda em torno de si mesma como um peãozinho. Essa Terra girando em torno de si mesma, o movimento de rotação, é o que gera as 24 horas. E nós estamos no verão, porque a Terra, além de rodar em torno de si mesma, ela vai girando em torno do Sol, que é o movimento de translação. Aí vem primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Você saiu da Terra, não tem mais nada disso. Saiu da Terra, está no espaço. Você não está preso mais a um ano, e muito menos a 24 horas. Saiu do planeta, não existe mais noção de tempo. Então o juízo final será em algum lugar no espaço. E aí, quanto tempo vai levar? Não existe mais tempo. Esquece o tempo, é eternidade. E aí o Senhor Jesus, agora como juiz, vai julgar um por um. Aí vem a vida de uma pessoa, e a vida da pessoa vai passar no telão. Uma pessoa que nunca foi crente, com certeza passará naquele telão, imaginamos nós que seja um telão, todas as oportunidades que essa pessoa teve para aceitar Jesus e não quis. Todos os folhetos que ela passou aqui na porta da igreja, ela pegou o folheto, eu não quero esse não, amassou e jogou no chão. Vai aparecer ela rasgando o folheto, jogando no chão. Vai aparecer quando ela entrou na igreja, o pregador fez o apelo, ela não quis, voltou para casa sem aceitar Jesus. Vai aparecer todas as oportunidades que essa pessoa teve de se arrepender dos pecados, aceitar Jesus e jogou fora, de sorte que ela vai ver a vida dela diante dos olhos dela e não vai ter como reclamar. Eu mereço ir para o lago de fogo mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção pregando no Espírito Santo, sexta-feira, falando disso, juízo final, a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Jesus falou isso. Então, no grande trono branco, no juízo final, nós seremos testemunhas. A gente vai estar lá assistindo, a gente vai fazer parte daquilo lá assistindo. E aí me veio à cabeça o seguinte raciocínio. Imagina nós, a igreja transformada, com corpo glorioso, como anjos, o mesmo corpo de Jesus, aí a gente está lá na arquibancada assistindo. Aí de repente alguém lá embaixo diz, não, eu nunca tive uma oportunidade não. Já pensou um crente levanta e diz, teve sim, porque foi eu que te entreguei o folheto. Eu entreguei o folheto e você não quis. Eu te convidei para ir à minha igreja e você não quis. Aí vai dizer o quê? A igreja vai estar lá. A justiça pura, ninguém escapa 1 milímetro da justiça de Jesus naquele dia. Lembrando o desviado, que é a pior história, né?
Então imagina um desviado que morreu desviado. A pessoa aceitou Jesus com 30 anos de idade. Ficou crente até os 40 anos. 10 anos de crente. Aos 41 anos, parou de ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, parou de cantar louvores todo dia, não mais falava em línguas, deixou esfriar o fogo do Espírito no coração, e aí pecadinho, pecadão, pum, estourou um escândalo, voltou para o mundo, voltou para a cachaça, voltou para a balada, voltou para a bagaceira do mundo, e está lá no pecado, pum, morreu aos 50 anos, ficou 10 anos no mundo, aos 50 anos morreu. A vida dessa pessoa vai passar no telão do juízo final a partir de que idade dela? 41. Dos 30 ao 41 ela foi crente, não tem juízo, ela estava servindo a Deus. Dos 41 da data que desviou até os 50 da data que morreu, é que ela vai ver todas as loucuras que ela fez e todas as oportunidades que teve de se converter e não quis. Isso para o desviado vai ser uma loucura, porque ele vai ver que até os 41 ele estava crente e não estava contabilizada a vida de pecado dele, porque o sangue de Jesus já tinha limpo, já tinha limpado, já tinha purificado. Aí isso na cabeça de uma alma perdida, de um desviado, isso vai ser uma loucura, né? Rapaz, joguei minha vida fora, até os 41 minha ficha estava limpa, até os 41 minha vida estava toda certinha. Olha lá o dia que eu larguei a igreja, eu larguei Jesus, e o dia que eu morri, eu mereço ir para o lago de fogo. E vai mesmo, e vai para o lago de fogo mesmo. Agora o texto lido diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará, de todos os seres humanos, mas também dos que estão nos céus. Mas ainda sobre os seres humanos. Imagina com tanta maldade, Xandão vai ter que chegar lá, depois de tanta maldade que esse miserável está fazendo no Brasil. Xandão vai ter que chegar lá, dobrar o joelho, cabeça de ovo, vai ter que dobrar o joelho e dizer, Jesus vai estar lá no trono, ele vai ter que olhar para Jesus e dizer: Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hitler vai ter que se ajoelhar, olhar para Jesus e dizer: Tu és o Senhor. Imagina Hitler dizer isso para um judeu. Jesus é judeu, da tribo de Judá. Imagina ele ter que ajoelhar diante de um judeu e dizer: Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lenin e Stalin, que mataram mais de 100 milhões de pessoas na União Soviética para implantar o comunismo, vai ter que se ajoelhar e dizer: Jesus Cristo, Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as pessoas grandes e poderosas que passaram por essa terra vão ser ressuscitadas e vão ter uma por uma, sem pressa. Não tem pressa. O que importa é que vai se humilhar, vai se ajoelhar e vai confessar que aquele homem no trono é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora eu imagino que a maior euforia da igreja na arquibancada ali assistindo aquilo tudo vai ser o momento em que ele, o pior de todos, o inimigo de Deus, o querubim ungido para governar o primeiro Éden, vai ter que vir se arrastando a pulso, na força do ódio. E ele, quem sabe vai ser o último, de repente deixa por último, né? E a galera, a torcida lá, os crentes glorificando e adorando ao Senhor. Aí vem Satanás se arrastando, lutou tanto contra Jesus. Foi lá pessoalmente, depois do jejum de 40 dias, foi lá e tomou 3 lapadas de Bíblia por dentro da fuça e saiu correndo. Depois enfrentou Jesus através do Gadareno, enfrentou Jesus através de um monte de gente que tinha os seus demônios. E aí vem ele. Eu imagino que a igreja vai ficar de pé naquele momento. Chegou a vez dele, o pior de todos. E ele vem se arrastando, se achando glorioso, se achando o príncipe das trevas, se achando o dono do mundo. E ele vai dobrar aqueles joelhos dele diante da figura humana. Não é um serafim de fogo que está ali, não é um outro querubim
alguém como ele é a figura de um homem de 33 aninhos, a figura de um menino, aramado com anassaios, e esse querubim que se achou o rei das trevas vai se ajoelhar. Talvez rangendo os dentes, mas vai igual cachorro com raiva. E vai dizer: Jesus Cristo, Tu és o Senhor, a glória de Deus. Pá! Todos jogados no lago de fogo de enxofre. Isso que é um buraco negro que vai tragar. E agora, novos céus e nova terra. O Éden, o primeiro Éden, como era o primeiro Éden? Restaurado. Oh, meu Deus. Como diz aquele hino da harpa: nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. De novo, quem lembra? Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Feche os seus olhos e imagine assim. Pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Aleluia. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Deus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Feche os seus olhos agora, vai. Feche os seus olhos. Oh, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e se tornou humano para sempre, a figura humana para sempre no trono dos céus. Feito um pouco menor do que os anjos, a figura humana está nos céus. A segurança da salvação da tua alma consiste no fato de que o homem está no trono, mas está neste momento. A tua salvação está garantida, porque lá no palácio celestial existe um homem perfeito, o segundo Adão, não mais corruptível, mas incorruptível, a primícia dos que dormem, o modelo daquilo que nós seremos quando nos encontrarmos com Ele. Tal como Ele é, assim você será. Tal qual Ele é, assim você será. Igualzinho a Jesus. Aleluia. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ah, meu irmão, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, soberano, magnífico, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, não tem nenhum nome no céu, na terra, debaixo da terra, em nenhum campo dos universos existentes, onde o nome de Jesus não seja reverenciado, obedecido. Quando o nome de Jesus é clamado em qualquer parte do planeta ou do universo, os seres se ajoelham. Deus Pai o glorificou. E até aqueles que hoje são resistentes a essa verdade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso dos que estão na terra, debaixo da terra e nos céus, para a glória de Deus Pai. E quando o último ajoelhar e confessar, e todos serem jogados no lago de fogo e enxofre, Jesus devolve o cetro para o Pai. Hoje quem manda é Ele.
Hoje quem reina é Ele. Hoje quem domina é Ele. Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo dizendo: o Pai me entregou o reino, até que o último inimigo, que é a morte, seja lançado. Até que o último inimigo, que é a morte, seja lançado no lago de fogo e de enxofre. Quando tudo terminar, Jesus diz: papai, papai, aqui está o teu cetro, eu te devolvo o reino. Novos céus e nova terra. A Jerusalém celestial desce e fica em cima da Jerusalém terrena. E novamente a paz e a harmonia reinarão. E Deus será outra vez mais o centro de toda a adoração. Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia! Louvado seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, bendito e eternamente. Aleluia! Eu vou dar um minuto para você levantar a sua mão, abrir a sua boca e adorar e glorificar. Levanta a mão. Se esse braço cansar, você troca pelo outro. Mas mesmo assentado, levanta a mão do céu e adore a Jesus. Os anjos estão fazendo isto agora. O arcanjo Miguel está aramando como a namacetequédia. O namaciata, aramanduricaios. Oh, o Miguel está agora adorando. Os serafins estão olhando para ele dizendo: santo, 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 ao Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, os 4 querubins estão agora adorando, adorando, adorando. Segura essa mão levantada e dá glória a Jesus. Levanta essa mão e dá glória a Jesus. Adora em línguas. As línguas que o Espírito te deu para adorar em excelência. Das línguas que o Espírito te deu para adorar. No nível mais alto, quando você adora em línguas, você está dizendo tudo que Ele é, do tamanho dele, da grandeza dele. A voz da igreja adorando. Tu mereces o louvor, Jesus. A igreja de pé. Aleluia. Desliga as luzes aí, diaconizada. Adore aquele que está nos céus, na figura humana. Só Ele é digno de toda honra. Jesus, tu és maravilhoso.